Em um tweet publicado no último domingo pela jornalista Bárbara Gância com ataque a Laura, filha de 11 anos do presidente Jair Bolsonaro, gerou revolta na internet e foi alvo de reação até da primeira-dama Michele Bolsonaro. Nas redes sociais, a comunicadora afirmou que quando a filha do chefe do executivo se arruma, ela parece uma garota de programa, mas utilizando outro termo. A postagem, que continuava no ar até a tarde desta terça-feira, causou a ira de diversas pessoas que questionaram o tom adotado pela jornalista usando uma criança para atacar o presidente. As ofensas chegaram a Michele, que prometeu adotar medidas contra a declaração feita por Bárbara. Essa não é a primeira vez que ela se envolve em polêmicas relacionadas a declarações controversas envolvendo Bolsonaro e seus apoiadores. Em agosto, a jornalista foi condenada a pagar R$10 mil ao assessor internacional do presidente, Felipe Martins, por chamá-lo de supremacista. Em julho de 2021, Bárbara Gância foi criticada após dizer que iria rezar pela morte de Jair Bolsonaro e do filósofo Olavo de Carvalho, que faleceu em janeiro desse ano. Na época, ambos passavam por problemas de saúde. Diga, Mota. Como é que se chama mesmo esse comportamento? Lembrei, discurso de ódio. É a demonização do pensamento diferente. O adversário não deve ser meramente derrotado, ele deve ser desumanizado, destruído moralmente e, por último, eliminado fisicamente. É o ovo da serpente, do totalitarismo, sendo chocado, ora, vejam só, pelos intelectuais. Mas quando a serpente nasce, esses intelectuais são sempre os primeiros a serem devorados. Diga, Zé. É um absurdo. Evidentemente, ela está querendo revivar esse caso que foi proibido pela justiça de ser divulgado, que é aquela entrevista do presidente retirada de contexto, que hoje a primeira-dama e a ex-ministra Michele Bolsonaro e a ex-ministra Damares, a senadora eleita, foram lá ver quando o presidente, na verdade, quis denunciar a possibilidade de venezuelanos sendo prostituídos no Brasil. Então, é uma tentativa de chamar mais a atenção para esse assunto que foi muito explorado pelos contrários ao presidente Jair Bolsonaro. Só o seguinte, uma linguagem assim, falando de uma garota de 12 anos, isso é um crime em qualquer situação. Não é porque é filho do presidente, é porque é uma garota de 12 anos. Não se pode fazer política e descer a tão baixo, né, a chegar a esse ponto de atingir uma garota de 12 anos. Isso aí é o exagero do exagero do exagero. Isso aí já é um crime comum e entendo que o Ministério Público deveria tomar uma atitude antes mesmo da família. Porque uma garota de 12 anos, o ECA protege de tal maneira que ultrapassa até o poder pátrio, né? O Ministério Público, ele tem ação livre até contra a vontade dos pais em casos assim. Schelp. Uma baixaria tremenda o tweet sobre a filha do presidente Jair Bolsonaro. Não dá para... É ultrajante, né? Mencionar a filha do presidente. Poderia ser qualquer pessoa, qualquer criança. Ser mencionada dessa forma é realmente uma baixaria, né? A gente vê a que nível chegou o ódio político, o ódio enfim, alguém com quem a pessoa não concorda ou, enfim, considera que fez isso ou aquilo para o país, mas nada justifica atacar a filha dele. Eu discordo, né, passando a questão do que aparentemente motivou, né, esse tweet ultrajante. Eu discordo que a frase do presidente no podcast estivesse fora de contexto. Ela pode ter sido colocada fora de contexto por algumas postagens, inclusive um exagero ali em considerar que havia pedofilia naquela frase, mas não está fora do contexto. O presidente, de fato, descreveu aquele encontro que ele teve com as venezuelanas como se ele tivesse entendido que as venezuelanas estavam sendo exploradas sexualmente. E ele não falou isso só naquela ocasião em que ele usou a expressão ganhar a vida, né, porque elas estavam arrumadas. Ele também deu outra entrevista em um outro podcast em que ele usou a expressão prostituição, né, sendo que
na ocasião, ele mesmo havia feito uma live e não havia mencionado nada a respeito disso, e não há nada que indique que ele, diante de uma suspeita de que houvesse exploração sexual infantil, tivesse feito qualquer denúncia às autoridades policiais que deveriam investigar algo do tipo, né? Então, tudo indica que ele exagerou no relato que ele fez sobre aquele episódio, por algum motivo, para espalhar o pânico sobre uma suposta degradação moral. Por quê? Porque há uma necessidade, e esse era o contexto do relato dele, uma necessidade da parte da campanha dele de aplicar, né, ligar tudo que tem a ver com a Venezuela, com o regime venezuelano e tal, ao PT, o que é possível de fazer por vários outros argumentos, né? Mas mentir a respeito de uma suposta exploração sexual infantil envolvendo refugiadas venezuelanas, obviamente, é extrapolar bastante o limite do razoável. E lembrando que a expressão que ele usou, pintou um clima, não tem nenhum outro significado que não tenha conotação romântico-sexual. Ele pode até ter se expressado mal, usado a expressão, enfim, fora do que ele realmente pretendia e fora do que realmente aconteceu, mas esse é o significado. Não adianta agora tentar achar outro significado para a expressão. Ana, 2 minutos. Bom, a questão agora, diante desse tweet, dessa jornalista, entre aspas, né, porque isso não é comportamento de jornalista, onde estão as feministas? Onde está a nova consultora de moda do PT, dona Simone Tebet, que diz proteger as mulheres do Brasil? Ou são só as mulheres aliadas ao PT? São só as mulheres aliadas ao Renan Calheiros, ao Omar Aziz, aqueles homens que brutalmente desrespeitaram mulheres na CPI da Covid, naquela CPI do circo. Doutora Nise Yamaguchi, doutora Mayra. Dona Simone, isso nós vamos falar para sempre, vai ser o meu disco arranhado para sempre, até a senhora sair do nosso caminho, da nossa vida política. A senhora não protege mulheres, a senhora protege um lado, o lado esquerdo, o lado que trouxe uma das administrações, se não a administração mais corrupta da nossa história, durante muitos anos, aí mostrada em incontáveis páginas de inquéritos, de processos, né, condenações em 3 instâncias, inclusive condenações aí referendadas por desembargadores que foram indicados pelo PT, né, como o senhor Gebran Neto, que colocou ali no processo a provas sobradas. Então, senhora Simone Tebet, onde está a senhora para defender as mulheres? Estamos falando, não estamos falando de mulheres adultas, porque as mulheres adultas de direita a senhora já mostrou que não vai defender. Já vimos isso na CPI da Covid. Estamos falando de uma criança de 11 anos, que foi chamada num tweet por uma jornalista de prostituta. Onde está a senhora Simone Tebet? Por isso é que nós temos que começar a colocar os pingos nos is sobre o que é projeto de poder e sobre o que é projeto de Brasil. Porque quem tem projeto de poder discute pessoas, ataca pessoas, inclusive crianças de 11 anos. Porque eles não têm como derrubar os feitos e as ações desse atual governo nos últimos 4 anos. Quem tem projeto de Brasil discute as ações e mostra o que já foi feito. Mesmo assim, dona Simone Tebet, fica o convite aqui, os pingos, né? Nossas câmeras, microfones estão abertos para a senhora vir defender as mulheres e, nesse caso, uma criança, uma menina de 11 anos. Você, Fiuza, 2 minutos. Olha, nós estamos de fato vivendo numa grande coluna social. Estamos vivendo numa grande boutique de costumes. A realidade, vamos falar da realidade. Uma ditadura brutal e sanguinária massacra o seu povo e esse povo tem que emigrar, esse povo tem que fugir. E qual é o maior, o destino principal? Qual é o país que acolhe, que tem um programa de inclusão, de socialização, de reabilitação dessas pessoas, desses venezuelanos massacrados pelo regime vizinho? Vocês ouviram falar desse aspecto?
da conversa, ele não aparece. Ele não aparece. O fato do Brasil ser o país que está acolhendo, que tem um programa de humanização dificílimo, porque é um êxodo expressivo. Essas pessoas não podem virar subcidadãos no Brasil, elas têm que ser acolhidas. Existe um programa de distribuição de destinos possíveis, onde elas possam tentar se capacitar, tentar se inserir no mercado de trabalho, ter acesso a serviço de saúde. Isso é uma política pública importantíssima, só que a gente vive numa coluna social. E essa coluna social, ela também não fala da origem desse êxodo. Eu não consigo ver nada mais relevante do que isso. A origem desse êxodo é um regime totalitário, brutal, que é apoiado e lambido por um candidato aqui no Brasil, para o qual esta coluna social faz vista grossa, não faz o nexo causal. Agora, Vitor, eu queria te fazer só 2 perguntas rapidinho. Se você não tiver a resposta, não tem problema nenhum. O assunto anterior do Adélio Bispo, nós podemos falar aqui, não? Podemos, por enquanto nenhuma restrição. Tá. E a segunda pergunta é: existe um documentário sobre o atentado ao presidente Bolsonaro, perpetrado pelo Adélio Bispo, que foi censurado e suspenso por alguém, que eu não sei quem é? Sim, da Brasil Paralelo. Então é isso. Então nós estamos, só para assinalar, nós estamos nessa grande coluna social em que os problemas reais, por algum motivo misterioso, desaparecem e a busca pela verdade de certas situações que dizem respeito à democracia, dizem respeito à integridade física de qualquer um, quanto mais um político, porque aí é o atentado contra o sistema representativo. E nós sabemos que este Adélio foi filiado ao PSOL durante 7 anos. O PSOL, os líderes do PSOL, eles tinham uma, como é que eu vou dizer aqui, uma simpatia, né? Eles tinham ali uma empatia pelos black blocs, que têm métodos violentos. O Adélio ficou 7 anos lá dentro, ouvindo aquilo. Estes líderes também do partido que acolheu o Adélio por 7 anos, eles estão entre aqueles que nós já citamos aqui, que transitam sem problema nenhum em áreas dominadas pelo crime, sem tiroteios casuais, para os assustar. Aí a gente vê, não, agora vamos tirar um novo depoimento do Adélio. Evidentemente que esse caso não está sendo investigado a contento, evidentemente que está se fazendo vista grossa para um crime, este sim, contra a democracia, e é claro que o que não pode ser dito, o que não pode ser trazido, é a busca pela verdade. Examinem as circunstâncias em que estamos. Pensa se você aí, se tiver muito discreto e acomodado diante disso, pensa se daqui a pouco você não pode se surpreender com uma situação que vai afetar você, vai afetar a sua vida, vai afetar a sua liberdade individual. E aí você vai parar e vai pensar, nem tinha notado.